Eu ia apresentar um PowerPoint sobre o que é que eu penso que fosse Viagra à periferia, para acontecer uma coisa fantástica. Eu estudei durante 15 dias, por intermédio do António Dias, o que é que havia na net sobre investigação sociológica, histórica, sobre o sítio Viagra à periferia. Há uma coisa fantástica, de 200 páginas, um mestrado de Marta Sequeira, de 2009, e descobri esse grupo até fez entrevistas com o Silva Santos. Fez entrevistas com o Silva Santos e com outros que participaram na periferia e com a população. Foi uma coisa interessantíssima. E depois eu queria vos dizer, já vou apresentar a parte tecnológica, porque depois eu tenho provocatória em relação aos meus amigos da Medicina Geral Familiar, que sabem disto nunca mais acaba, que eu estou a olhar para os dois que estão aqui, com o Filipe Botelho e o outro rapaz, que eu vou-vos provocar depois com as datas que há aqui. Em relação ao resto, o que eu vos queria dizer é que nós éramos um curso de 2100, portanto nós éramos um curso eu acabei o curso em 77, nós éramos 2100, tínhamos uma grande participação associativa, a grande maioria era, bem, 2/3 era de Lisboa, fizemos a nossa primeira Comissão Nacional de Policlínicos. Quando fomos fazer, antes de ir para a periferia, nós todos escolhemos da Comissão Nacional da Zona Sul, constituíram em grupos de internato geral e fomos em grupos de 18, a grande maioria de todos os concelhos que havia naquela zona, porque tínhamos preferência, se fôssemos fazer o P1 e o P2, que eram 2 anos, tínhamos preferência de fazer a periferia na zona limítrofe. E foi assim que eu fui parar a Torres Novas, como os amigos meus foram parar a Caça de Sal, porque íamos todos em grupo e todos fazíamos isto. E só para vos dizer que no meu curso, é 2 coisas interessantes que vocês vão reter, que era o Luís Filipe Menezes, que é do meu curso, que apareceu na Comissão Nacional de Policlínicos, e como vocês sabiam, era tudo discutido em termos participativos, não havia influência nenhuma do Ministério. Nós discutíamos na aula magna da faculdade, ou na sala de alunos, fazíamos sorteios públicos, as pessoas tinham, quem não ficava, quem ficava, porque o grande problema, ainda me lembro do Luís Filipe Menezes, foi que tinha medo de ir para os Açores, como não foi para os Açores, nunca mais fez parte da Comissão Nacional de Policlínicos na Zona Norte, foi parar ao sítio onde ele queria. E fazia também parte, uma pessoa que agora faz muito na berra por causa do Guterres, chama-se Mário David. O Mário David foi chefe de gabinete do Paulo Mendes. E foi nessa altura que nós discutimos, então, o 310/82, que permitiu acabar, no fim de contas, com o curso médico à periferia e criar, no fim de contas, o projeto que criou as três carreiras médicas. Portanto, o Paulo Mendo era um neurologista que se transformou em neuroradiologista, era amigo, como era do Carlos Macedo e até do Orlando Leitão, que era um grupo que participou ativamente nas lutas políticas antes do 25 de Abril, não sei, provavelmente com o Aguinaldo Cabral, e desse conjunto de regras, o que é que eu beneficiei disso? Eu fui para Torres Novas em 78, fomos fazer, aprendemos, o Hospital de Torres Novas era um hospital, como vocês sabem, tudo nacionalizado, portanto, estava tudo agrupado, ou em hospitais concelhios, ou as caixas de previdência, como se ainda hoje muita gente chama caixas de previdência, os centros de saúde. Só que na particularidade do Hospital de Torres Novas, Golgã e o entroncamento, e só na Vila Álvaro Branquinha é que não havia sempre internamentos. Portanto, eram hospitais da Misericórdia que tinham internamentos e que tinham quadros próprios e tinham muitos cirurgiões das guerras da África e que, portanto, eram hospitais um bocadinho dimensionados neste aspecto. É que todas as áreas médicas eram pessoas equiparadas, portanto, o próprio Presidente da Câmara, antes de se intervir do Hospital de Torres Novas, foi equiparado a obstetra, mas a obstetra se fazia pouco, porque quem fazia, quando correu mal dos partos, quem fazia era o cirurgião geral, que era um de Moçambique e outro de Angola. Havia um cardiologista, um oftalmologista, um anestesista, um ortopedista, e a maior parte dessas pessoas eram todas que tinham oriundas das Áfricas, isto é, quando vieram após o 25 de Abril, não conseguiram alugar vagas nos hospitais centrais de Lisboa e foram ocupar as vagas limites que havia. Só para ficarem com uma ideia, o Hospital de Torres Novas tinha 2 anestesistas, o Hospital Santarém, que era o central naquela área, central, não tinha qualquer tipo de anestesista. E o ortopedista, quando ia à caça às quintas-feiras, dizia que hoje não há ortopedia e, portanto, os doentes têm que ir para Lisboa, porque hoje vou à caça. Portanto, os benefícios que nós tiramos desta participação no internato geral dentro do Serviço Médico à periferia, fundamentalmente foi
conseguimos contratar. Eu fui fazer promoção da saúde e educação sanitária em Alcanena quando era P1. Tínhamos uma valência que se chamava Saúde Pública e cheguei a um concelho de Alcanena, que era a 30 km de Torres Novas. As pessoas não estavam vacinadas, portanto, as crianças da escola não tinham a vacinação mínima, porque tinha aparecido um boato naquela zona, que na altura, quando começou a aparecer essa vacina do sarampo, quem fosse vacinado podia ter uma meningite, que é um meningoencefalite, só que a percentagem, eu tive que promover uma reunião com os pais e com os professores, dizendo que ia fechar a escola, porque era naquele momento a autoridade sanitária, com os meus 26 anos, e que, portanto, ou as crianças eram vacinadas, ou, portanto, a escola seria fechada. E nessa altura eu fiz parte do grupo da integração dos serviços médicos locais, que se chamavam CISLES. Portanto, eu fui eleito em 78, como nós éramos a maioria, quando chegamos a Torres Novas, nós éramos 18, os médicos da terra tinham 6 ou 7, depois eram os médicos das Áfricas, que eram ligados à parte cirúrgica, e eu nessa altura já fui designado como médico, porque nós fomos residir todos para Torres Novas. Portanto, todos os 18 não eram pessoas que iam, como se chamavam os comboieiros do entroncamento, que iam e voltavam todos os dias. Portanto, eram pessoas que ficaram a residir em Torres Novas e fomos fazer toda essa periferia. E dessa vivência de integração na CIS, da participação com os médicos locais e com as populações locais e com o internato geral feito no Hospital Distrital, eu aprendi a reduzir fraturas, a fazer gessos, a fazer partes e tudo isso, coisa que eu nunca aprenderia se fizesse o internato geral no Hospital Santa Maria. Portanto, houve uma vantagem enorme do grupo de 18 pessoas que participaram desse tipo de formação, no fim de contas, de integração pós-graduada, mas por um facto, a grande maioria das pessoas foram todas para as especialidades. Eu queria contar aqui uma história política que eu acho que não está retida nisto, que é que em 70, portanto, em 80 foi quando eu fui fazer a periferia, o Costa e Sousa quis acabar com a possibilidade de nós voltarmos às carreiras. E então, nós, na altura da ADE, com o Sá Carneiro, nós decidimos, a Comissão Nacional de Policlínicos foi o embrião do sindicato, no fim de contas foi o embrião do Sindicato Médico da Zona Sul e posteriormente da FNAM. Nós obrigamos o Costa e Sousa a dizer, vamos para a periferia, que foi em dezembro, as eleições eram praticamente em dezembro, que tinha que se dizer em outubro. Vamos para a periferia só se nos assegurarem o regresso às carreiras dos hospitais centrais. E o Costa e Sousa se recusava a negociar com policlínicos que estavam integrados numa Comissão Nacional de Policlínicos, ainda por cima ele fazia parte, como sabiam, era dirigente da Ordem, e não tinha grande afeto. Só a palavra sindicato para o Costa e Sousa eu acho que lhe provocava, e para o Gentil Martins lhes provocava grande comissão, que ainda provoca ainda hoje ao Gentil Martins. E nessa altura dissemos ao Costa e Sousa, por interposta pessoa, porque ele não negociava connosco, ou então vamos fazer greve e tudo isso mais. E o que foi acontecer foi que o Sá Carneiro ao Costa e Sousa, ou tu aceitas e assinas isso, ou vais para a rua que já não ficas com o Secretário da Saúde. E foi assim que nós fomos para a periferia em indicação exclusiva. Nós fomos em indicação exclusiva, ganhámos 80 contos, eu lembro perfeitamente disso, e recebíamos histórias engraçadas, e recebíamos ao quilómetro, quando estávamos em Torres Novas, recebíamos X por quilómetro. E a primeira noção que eu tive de como é que funcionava o nosso país, os nossos dirigentes continuam muito parecidos, apesar de já passarem 50 anos, é que eu propus ao diretor do Centro de Saúde de Santarém, do Grupo de Santarém, doutor, vocês pagam X por quilómetro, nós somos 3, vimos todos no mesmo carro, se calhar se com este dinheiro estive a fazer contas, que seria melhor comprar um Jeep para o Conselho e depois isto serviria em futuro para as outras pessoas que viessem a seguir. Colega, não se preocupe com isso, que isto são leis, é melhor ficar assim e tudo ficou como a vida está. Nós éramos obrigados, para além dessa participação, como funcionávamos muito em grupo, nós todos começamos a pensar do que é que nós nos íamos dedicar. Nós, à partida, começamos, uns iram para a área médica, outro cirúrgica e outro de outro tipo. E nós criamos um grupo na formação interna em que ninguém ia para o Hospital de Torres Novas sem passar no Hospital Conselheiro, ou da Barquinha, ou do Entroncamento, ou do Bulganho. Portanto, criamos, no fim de contas, a primeira pré-triagem, se ficássemos, nós assegurávamos serviços continuados, das 8 às 20, com internamento. E até às 20 horas ninguém não iria para o Hospital de Torres Novas, porque nós no Hospital de Entroncamento tínhamos raios-x e tínhamos técnicos, porque aquilo assim ainda nacionalizado, e ainda havia um cirurgião de Torres Novas que ia lá fazer a cirurgia. E isso permitiu, durante muito tempo, que esvaziarmos a possibilidade das pessoas irem a correr para o Hospital de Torres Novas sem passarem primeiro nos hospitais concelhos. E promovemos, no fim, éramos obrigados a apresentar um plano de ação de críticas alternativas, que foram sempre apresentadas, mas nunca foram tornadas públicas. E
E eu penso que esta história da periferia é uma situação muito interessante, porque não só deu para a nossa formação humana como formação técnica, sobretudo nos hospitais que não eram dos centrais, e conseguimos perceber até que a área que nós gostávamos de participar, olhamos para a área médica ou para a área cirúrgica, e desde uma aprendizagem humana, de participação nós na CISES participámos com a maior parte das populações, com os sindicatos, com os médicos, próprios trabalhadores dos hospitais, e conseguimos criar uma dinâmica de grupo, de funcionamento e coletivo e multidisciplinar que hoje já não se vê como acontece, como vocês sabem, com o que se passa atualmente na saúde, não havendo contratos coletivos de trabalho, acabando o pagamento à hora em todo o sítio igual. Estas coisas dos contratos de trabalho, mais as empresas, criaram uma situação de divisão e de egoísmo e de luta acérrima que tornou obsoleta e desmotivante a situação de nós vivemos em comunidade entre nós, médicos, com a população, porque cada um de nós neste momento está mais preocupado com o seu futuro pessoal e a sua forma alternativa, quando antigamente nós tínhamos aquela ideia, vamos todos voltar, fizemos uma obra fantástica, aprendemos imensas coisas e criamos a ideia que seria possível fazer uma carreira de medicina geral e familiar, que naquela altura se chamava clínica geral, em que a pluridisciplinaridade e a integração de cuidados, portanto, na promoção de saúde e na prevenção da doença e na participação das populações, seria completamente diferente do que hoje acontece. Nós hoje estamos totalmente divorciados e eu ia apresentar aqui o PowerPoint, mas eu passar a seguir só para provocar o Henrique Botelho. Não é provocar nada, porque eu sou mesmo a brincar com ele. Eu tirei esta, não se consegue ver muito bem, eu tirei isto da Marta Sequeira porque é a rejeição toda que se vai cá para a periferia. Está foi a única coisa que eu tirei. Depois eu tirei a história da provocação é esta, dos cuidados primários de saúde, portanto, não é uma provocação, estou só a brincar. Depois aqui os vários períodos, isto também tirei de lá e depois também alterei 3 ou 4 coisas em relação àquilo que eu penso. Depois apresentei depois como o segundo e terceiro período a alteração que agora existe. Não falei aqui muito, no fim de contas é tudo o que tem saído até agora e é uma coisa que é só para vos mostrar. E depois no quarto período, que é aquele que é mais polémico e discutível, que se vamos fazer isso amanhã, 2006 e 2009, que são as transformações estruturais que conseguimos realizar e que precisamos de ainda continuar a fazer. Depois falo aqui só naquilo que já vos acabei de dizer, aquilo que eu já vos tinha aqui apresentado, portanto a participação na Comissão Nacional de Policlínicos, na relação com o Costa e Sousa e a minha experiência particular, e vocês não falaram, é que eu fui para o internato geral para um hospital periférico e fiquei 3 anos na periferia e voltei a sair como P5, eu voltei só em 85 para o Santa Maria, porque depois pensei que gostava de estar dentro de uma área médica e não queria ficar lá a fazer cirurgia, porque todos os colegas do meu grupo que optaram por cirurgia acabaram todos por ficarem todos nós. E pronto, era só isso que eu tinha aqui para apresentar, depois nós passámos à discussão, que acho que é muito mais importante.